Olá, boa noite, salve Maria Santíssima, sejam bem-vindos a essa live. Meu nome é Liliane Lopes, eu sou psicóloga, administro aqui a página Psicologia Católica, tem esse nome de Psicologia Católica porque é o trabalho que eu faço atualmente. Eu me posiciono não apenas como psicóloga tomista, mas como psicóloga católica tradicional. É só para vocês entenderem um pouquinho a minha linha. E já já eu entro no tema. Porque a psicologia tomista é uma psicologia embasada na psicologia de Santo Tomás de Aquino, nos ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, que são voltados para a pessoa humana, para a alma. Então, é um trabalho belíssimo e é a base principal do meu trabalho. Contudo, quando eu falo psicologia católica tradicional, eu estou abrangindo não apenas o tomismo, como também a psicologia agostiniana, como a psicologia deixada pelos padres do deserto, a psicologia inaciana e tantos outros doutores da igreja que deixaram um legado, que deixaram algo que contribui para a compreensão do ser humano. Então, esse é o trabalho que eu faço, é a base principal de todo o meu trabalho. A live de hoje ela vai ser sobre harmonia conjugal e sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando. Eu já vou começar e aí o pessoal que for chegando, eles vão pegando de onde a gente estiver para não ser injusto com quem chegou no horário, né? E também para que a gente consiga terminar a live dentro do tempo, porque eu falo bastante, né? Quem me conhece sabe, eu falo bastante, daí corre o risco de passar o tempo que o Instagram permite de fazer a live sequencial e a gente ter que começar de novo, e eu acho que o ideal é a gente conseguir terminar dentro do tempo. Portanto, eu já vou começando e assim, já logo aviso de início que eu não vou abrir para participação a princípio, né? Porque primeiro eu vou expor o tema, eu vou me concentrar na exposição e depois, ao final, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário, peço por caridade que deixe para o final, porque eu não estarei atenta ao que vocês estão escrevendo. Não é falta de atenção a vocês, compreendo, é porque eu preciso concentrar no tema, para não ficar saindo muito, né? Às vezes uma pergunta, um comentário que nem sempre está exatamente ligado ao que está sendo dito naquele momento, então fica mais didático para a compreensão, para uma melhor compreensão, a gente seguir uma sequência e depois, ao final, a gente faz esse bate-papo, daí vocês poderão fazer suas perguntas, poderão deixar seus comentários e a gente conversa um pouquinho mais, tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, vamos começar. Esse tema, né? Primeiro vamos falar por que a escolha do tema é a harmonia conjugal. Eu tenho feito algumas postagens, né, na página sobre harmonia conjugal, alguma coisa ligada à questão do casal, da vida conjugal em si. E com isso, muitas pessoas me procuraram no privado, querendo tirar dúvidas, perguntando mais coisas, mas como que eu faço na prática, né? Eu quero, tudo isso é muito lindo, mas como que eu vivo isso? Como que eu consigo trazer para o meu relacionamento? Como que eu consigo ser essa esposa ideal dentro de casa? E daí então eu achei por bem explicar isso através de uma live. Inclusive eu tive um plano, né? Criei um plano para ajudar as pessoas que estão com essa dificuldade, né, de ajuste conjugal. Ao final a gente fala sobre isso, mas a ideia da live foi essa, de aprofundar um pouco no assunto, que é um assunto muito importante, não apenas para quem é casado. É claro que quem é casado tem mais urgência nesse assunto, né? Porque a gente já está vivendo a vida matrimonial e a gente quer viver ela da melhor forma. A gente quer viver de forma harmoniosa. Mas mesmo as pessoas que ainda são solteiras, que ainda vão se casar, já é bom entrar nessa realidade e saber que existem desajustes e já de antemão se preparar para fazer os ajustes, né? Então, essa é a ideia e eu creio que vai ajudar a todos. Bom, nós vamos falar então sobre a conjugalidade, ou seja, o relacionamento entre os esposos. Temos fortes motivações para entender melhor, buscar compreender melhor os desarranjos conjugais e fazer todo o nosso esforço
para o reajustamento, porque os desarranjos eles serão inevitáveis, mas nós podemos ajustar, podemos reajustar, podemos harmonizar. E temos vários motivos para isso. Em primeiro lugar, para honrar o compromisso que fizemos com Deus aos pés do altar no juramento matrimonial. Na alegria, na dor, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Não são apenas palavras bonitas ditas no dia da cerimônia do casamento. É uma promessa que se faz ali aos pés do altar. E como uma promessa, ela deve ser cumprida. Nós temos, então, o dever moral, a obrigação de cumprir essa promessa que fizemos aos pés do altar. Eu estarei junto, procurarei ser fiel e procurarei estar junto contigo na alegria, na tristeza, na dor, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, qualquer que seja a sua situação, eu estarei ao seu lado. Porque o casamento é exatamente essa união entre duas pessoas para se ajudarem mutuamente. Não é para se competirem mutuamente. Não é para um competir com o outro, não é para se agredir, não é... Enfim, o motivo pelo qual nós nos unimos em matrimônio é para a gente se ajudar mutuamente, né, enquanto esposo e esposa, fazer companhia, né, o esposo e a esposa fazer companhia um para o outro nesse tempo de peregrinação, ter os filhos, criar os filhos na fé católica e levar a família toda para o céu. Então, é esse o objetivo, é para ser auxílio mútuo e não para serem rivais. Não somos rivais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa posição de rivalidade com o marido, de rivalidade com a esposa. Nós fomos unidos em matrimônio para sermos auxílio mútuo, para um ajudar o outro a crescer, para um ajudar o outro a ser melhor, para um contribuir com o crescimento espiritual, principalmente do outro, para dar apoio, né? Para estar junto ali, ser uma companhia. Então, uma promessa que nós fizemos diante do altar de Deus. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Qualquer que seja a sua situação, eu estarei contigo até o fim, eu serei fiel até o fim. Então, primeiro, nós temos que honrar esse compromisso feito com Deus. E, em segundo lugar, nós temos que honrar esse compromisso feito com o outro. Porque nós dissemos isso olhando um para o outro, não é mesmo? Na ocasião da cerimônia. Então, é preciso honrar também esse compromisso que foi feito com o outro. E ainda, em terceiro lugar, pelo bem da prole, pelo bem dos filhos. Né? Quem tem filhos sabe como é importante que o casal esteja bem, esteja em harmonia um com o outro para o bem dos filhos. Nós podemos dizer, sem medo de exagero, que a saúde psíquica dos filhos depende em grande parte da aceitação amorosa e total dela naquela família, né? Meu pai me ama, minha mãe me ama, mas também de uma união saudável entre os pais. Ou seja, para a criança é importante não apenas que os pais a amem, mas é importante também que os pais se amem mutuamente. Elas precisam perceber esse amor entre os pais, perceber esse amor na realidade do dia a dia da família. Há uma vasta literatura que aborda os problemas conjugais. Porém, no meu trabalho de garimpeiro, eu vejo que são raros e poucos divulgados e, portanto, poucos conhecidos os livros que abordam o tema com a seriedade própria dessa união que foi elevada por Cristo para a dignidade de um sacramento. É mais do que uma união entre um homem e uma mulher, é um sacramento, é algo sagrado. Trata-se de um matrimônio, de uma união que ilustra a união de Cristo com a igreja. Então, estamos falando de algo grandioso, que é o sacramento do matrimônio. Então, é preciso olhar já com esse olhar de saber que é uma pérola diante de Deus, é um sacramento que foi elevado pelo próprio Deus à dignidade de sacramento. Eu não vou aqui abordar a questão doutrinal do matrimônio. Eu creio não ser difícil de encontrar bons vídeos com boas formações sobre a doutrina do matrimônio. Inclusive, eu indico o estudo do Catecismo Romano, ou Catecismo Maior de São Pio X, onde o assunto é tratado de forma simples, direta, sem perder a profundidade própria do tema. Então, quem tiver interesse em aprofundar na questão doutrinária, podem procurar diretamente no Catecismo, embora tenha outros livros também, mas o Catecismo vai dizer de forma bem direta ali o que é o sacramento, qual é a matéria do sacramento, o que ele envolve, toda essa questão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que
para que a vida matrimonial seja plena e harmoniosa, é preciso uma motivação suficientemente forte para que o casal se sinta estimulado a usar todas as suas forças, toda a sua energia, todas as suas potencialidades internas para renunciar espontaneamente aos seus impulsos egocêntricos. Porque nós somos egocêntricos. Nós somos centrados em nós mesmos. Nós queremos a nossa felicidade. Nós queremos que o outro nos faça feliz. Nós queremos que o outro nos atenda em nossas necessidades. Nós queremos que o outro nos perceba, que o outro nos ajude, e nem sempre estamos dispostos a fazer um movimento contrário. E então, a gente precisa de algo que nos motiva por dentro para a gente conseguir vencer esse amor próprio, esse egocentrismo. E essa motivação, para ser forte o suficiente, não pode ser outra senão Deus. Se não for por Deus, a vida conjugal se deslancha cada vez mais nos mais diversos problemas que culminarão em uma separação de corpos ou coisas ainda piores, que geralmente advém disso, né? Começa aí e vai piorando cada vez mais, vai virando uma bola de neve. Então, se não for por Deus, é como construir uma casa sobre a areia. Ela se despencará, mas cedo ou mais tarde ela se despencará. Ela não vai conseguir subsistir quando vier uma forte tempestade, quando vier um problema, quando vier um problema financeiro, quando vier um problema de saúde. A pessoa não vai ter força suficiente para se manter fiel à promessa feita de estar juntos na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, etc., porque a sua motivação é fraca, se ela não for por Deus. Deus é a rocha em que deve estar o fundamento da vida conjugal. A motivação tem que ser ele, senão ela será fraca e não resistirá por muito tempo. Ambos precisam estar focados nele. Assim, confiarão na divina providência em todas as ocasiões. Saberão que em tudo Deus está com eles, que em tudo Deus há de prover aquilo que necessitam, sobretudo nas adversidades. Quando a gente fala, né, de divina providência, às vezes a gente acha que está falando tão somente de suprimento material. Mas a divina providência vai muito além do suprimento material. Ela atinge toda a vida daqueles que nela confiam. Tudo é providência. Até mesmo, às vezes, doenças, às vezes, dificuldades, são frutos da divina providência para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Deus só nos permite passar por tribulações, por momentos difíceis, porque dessa situação ele pode tirar um bem. Então, se ele permite, é porque alguma coisa ele está planejando para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, a gente crescer em virtude, alguma coisa ele quer quando nos permite algum sofrimento. Então, feliz o casal que assim vive, confiantes na divina providência. Estes não pouparão esforços para viver bem um com o outro, e isso trará por consequência, entre outros, o equilíbrio emocional dos filhos. A desarmonia conjugal, ela causa desordem no lar e prejudica muito os filhos. Mesmo se não tiver filhos, prejudica muito a vida do casal, né? Os efeitos nocivos sobre os filhos vão desde uma simples agitação à agressividade, a desajustes psíquicos, dificuldade de aprendizagem e até doenças físicas. As crianças, elas têm uma sensibilidade muito aguçada, né? As crianças, elas captam o ambiente com muita facilidade. Então, mesmo quando os pais tentam esconder esse desajuste, as crianças são capazes de perceber que algo não vai bem, que no fundo a mãe não está bem, que o pai não está bem, que alguma coisa está acontecendo ali que não é legal, e elas são atingidas por isso. Elas não passam passivas, elas percebem, e essa desarmonia traz uma desarmonia, uma insegurança interior para a criança também. E ela vai reagir de alguma forma. Ela vai ficar fazendo pirraça, ela vai, né, mais do que o normal, ela vai chorar o tempo inteiro, ser aquela sensibilidade excessiva, uma criança que chora por qualquer coisa, uma criança que adoece muito, sabe? Aquela criança que toda hora tem que estar levando ao hospital, o tempo inteiro está doente, o tempo inteiro está com alguma coisa. Eu ouso dizer que tem algo mais do que físico aí. Tem alguma coisa psíquica, tem alguma mensagem que ela está querendo passar com essas doenças. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque, inclusive, essa percepção do desajuste entre os pais,
O áudio está baixo, eu vou tentar falar mais perto para ver se melhora um pouquinho. E tentar falar mais alto também, porque eu estou sem microfone, espero que ajude. Então, assim, pode inclusive causar uma revolta contra a religião e até mesmo uma revolta contra Deus, o que seria bem pior, não é mesmo? Então, essas consequências desastrosas, elas podem aparecer tanto na infância como na fase adulta, né? Ou na adolescência. Em algum momento da vida, elas vão aparecer de alguma forma. E então, o que é preciso acontecer? É preciso que a criança ressignifique, que ela perceba que aquele foi um momento difícil, mas que os pais superaram, que eles conseguiram se compreender, que conseguiram se dar o perdão, que conseguiram, que o amor venceu, que o amor falou mais alto. E na maior parte das vezes, as desarmonias entre o casal, ela é motivada pelo egoísmo, em que cada um quer ter razão, não é assim? Cada um entende que sabe o que é certo, que sabe o que é melhor, cada um vive na defensiva e na ofensiva. Então ele se defende da ofensiva do outro e ofende o outro. Aí vai ser sempre esse jogo de ofensiva, defensiva, sempre buscando o que parece melhor para si, sempre buscando ser feliz e não fazer feliz. E outra motivação é a falta de demonstração de amor, que também está ligada ao egoísmo, né? Essa falta de manifestação de amor. Muitas vezes o casal se ama, mas não demonstra. Inclusive, muitas vezes, isso acontece quando vão vindo as crianças, né? Às vezes vem vindo uma criança atrás da outra, e mesmo quando tem um só, não muda muito a realidade. Acontece que a gente foca na criança, a gente como mãe, como mulher, a gente tende a focar na criança, focar nos filhos e às vezes a ponto de esquecer do marido. Esquecer que temos também um marido e que também temos que dar assistência e que também temos deveres para com eles. E aí a gente foca nas crianças e muitas vezes a gente esquece mesmo de demonstrar amor. Ou a gente acha que já é óbvio, né? Que a pessoa já sabe que a gente o ama, então não precisa dizer, não precisa demonstrar de nenhuma forma. Mas, da mesma forma que nós precisamos dessas manifestações de amor, eles também precisam. Né? O outro também precisa. A outra parte do relacionamento também gostaria de saber-se amado, de sentir-se importante na vida da pessoa com quem ele escolheu passar o resto da sua vida. E quando eu falo aqui de amor, eu não estou falando de um sentimentalismo romântico, não estou falando desse amor de novelas, ou desse amor cantado nas canções sertanejas, etc. Eu estou falando do amor caridade, do amor sacrifício, do amor entrega, do amor de benevolência, o amor que busca o bem do outro, que busca fazer feliz, que busca levar para Deus, porque fazer feliz em última instância é levar para Deus. E é desse amor que eu estou falando. E esse egoísmo, que muitas vezes nos impede de demonstrar amor ao nosso cônjuge, ele está presente no coração da maioria dos seres humanos de hoje porque se trata de uma infeliz característica da nossa época tão distante de Deus. É algo que está inserido na sociedade. Então, a harmonia entre o casal, ela não significa ausência de problemas, né? Porque às vezes a gente fala a palavra harmonia, dá a entender que tá tudo perfeito entre o casal, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. E não é assim, né? Essa harmonia se deve à forma de lidar com os problemas. Quer dizer, nós estamos tão bem um com o outro que os problemas aparecem, mas a gente sabe lidar com eles, a gente sabe bem o que fazer. Então, os conflitos, eles são inevitáveis. Diz um poeta, cujo nome eu não me recordo, mas ele diz que a mulher casa-se com o noivo e vive com o marido. Já não é mais o mesmo. E o mesmo vale para o homem também. O homem casa-se com uma mulher, com uma noiva e vive com uma mulher. Já não é mais a mesma. É exatamente assim que acontece, né? A gente, quando começa a viver ali na realidade íntima do lar, a gente começa a perceber aqueles defeitos que já existiam, mas que nos passaram despercebidos no tempo de noivado, no tempo de namoro. E daí, quando está casado, a gente está vendo o que está acontecendo e a gente começa a perceber esses defeitos, algumas características que não nos agradam tanto.
Então, inevitavelmente, vão acontecer essas discordâncias, diferenças no modo de pensar, no modo de ser, no modo de agir. Mas, se fizermos esforço para que o amor prevaleça acima dessas diferenças, nós experimentaremos então as delícias de uma vida conjugal e familiar. O segredo é doar-se ao invés de cobrar. E para isso é preciso vencer o egoísmo com o amor doação. O amor que doa, que busca fazer feliz, que se dá ao outro e não apenas que quer para si. Todo casal precisa passar por ajustes. Em algum momento da vida vai precisar. Por quê? Antes eram solteiros, agora são casados. É o outro estado de vida. E os desajustes são inevitáveis, eles vão acontecer. Mas os ajustes, eles podem e devem ser construídos. É preciso ter bem claro o para quê. Para que nós estamos juntos? Para que nós nos casamos? Em última instância, para Deus, para a maior glória de Deus, para cumprir as promessas que nós fizemos no altar, nós queremos ser fiéis até o fim. Então, é preciso ter essa clareza, porque se assim for, o impossível tornar-se-á possível. Quando tem Deus no meio, tem sempre um grande milagre. Eu lembro-me de um caso que eu atendi uma vez numa clínica em que eu trabalhava, de uma mulher, ela veio me procurar porque ela queria aprender a amar o marido. Mas, segundo ela casou-se com ele por uma decisão imatura da juventude e buscando fugir de alguns problemas de solteiro, não queria mais estar na casa dos pais, então apareceu essa pessoa, ela se casou meio que na pressa, mas que na verdade nunca o tinha amado. E nas palavras dela, não tinha como amá-lo, porque ele era muito grosseiro, ele era desequilibrado, ele era frio, calculista, ambicioso, etc. E isso estava prejudicando não apenas a ela, que muito sofria, mas também aos filhos, que ainda eram muito pequenos e que estavam presenciando todo aquele amargor da vida conjugal dos pais, né? Que, imagina, a esposa entendia que não amava o marido. Está numa situação lamentável, né? E ela, então, veio nos procurar para fazer uma terapia, não procurando a cura dos seus sofrimentos. O que eu achei interessante nesse caso é isso, que geralmente a pessoa vem com um monte de feridas, com um monte de mágoas, e daí o que ela quer na terapia é se curar dessas mágoas, né? É alguém que compreende o tanto que ela foi prejudicada, o tanto que ela foi ferida. Mas não era o caso dessa mulher, não era isso que ela buscava. O que ela buscava na terapia era: eu quero aprender a amar o meu marido. Me chamou muita atenção, esse desejo dela. Porque o que ela queria era aprender a amar o marido. Ela estava decidida. E ela disse: olha, eu tenho certeza, eu estou decidida a amá-lo, eu vou conseguir amá-lo. Eu vou fazer de tudo para salvar a nossa vida conjugal e recuperar o equilíbrio dos nossos filhos. E ela dizia isso com uma firme certeza. E ela dizia que um casal poderia aprender a se amar. Mesmo se eles não se amassem antes, a partir daquele momento eles poderiam aprender a se amar. E ela ia se esforçar, fazer toda a parte dela, além de rezar e pedir o auxílio de Deus. Então, essa mulher, tempos depois, ela fez a terapia e tempos depois ela mandou um relato, né, contando um pouco como que foi a experiência dela na realidade. E ela disse no seu relato que conseguiu o que queria. Aprendeu a amar o marido. E, como consequência, o marido tornou-se um homem bom, carinhoso, comunicativo, gentil, amoroso, tanto com ela como com os filhos, e que esse reajuste conjugal ele teve reflexos extraordinários na vida dos filhos, que se firmaram afetivamente, deixando de ter aquela insegurança, medo, timidez que antes manifestavam. Então, esse caso é interessante porque ele ilustra duas coisas. Primeiro, que é totalmente possível a conquista de uma convivência sadia e harmoniosa entre o casal. Porém, não sem esforço e não sem a ajuda de Deus. Então, tem que ser com o auxílio da graça e tem que ser com o esforço de cada um. Mas esse caso também mostra, segundo, que a repercussão positiva na vida dos filhos é uma maravilhosa consequência. Então, viver bem com o marido tem como consequência um bem-estar dos filhos. Os filhos ficam melhor, fisicamente, espiritualmente e psiquicamente.
Os desajustes, os conjugais, eles afetam tão profundamente os filhos que eles reagem com muito sofrimento, chorando compulsivamente e às vezes até aparentemente sem motivos, bloqueando a sua inteligência inconscientemente. Por que ele bloqueia a inteligência? Para não entender o que está acontecendo com os pais. É algo tão duro, tão difícil para as crianças, que às vezes elas preferem reter a sua incapacidade de entender as coisas para não entender aquilo que causa ali um grande sofrimento, que é os desajustes, os desrespeitos, as brigas entre os pais. E ela, às vezes, outras manifestações, como queda frequente, pirraça exagerada, a quebra de objetos, dor de cabeça, outras dores, ou outras doenças para desviar a atenção dos pais. Porque quem tem filho sabe, né, que a gente pode estar, qualquer que seja um momento de desarmonia com o esposo. Mas se um filho adoece, se um filho cai, se um filho machuca, qualquer coisa assim, a gente para tudo, não importa mais os nossos sentimentos, a gente quer o bem dos filhos, a gente quer que eles melhorem. E as crianças sabem disso. Daí, muitas vezes, elas usam isso como um recurso para unir os pais. Então, essa consciência deve animar-nos a não medir esforços de termos uma determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, para harmonizar o nosso relacionamento conjugal. Nas palavras do padre Geraldo Pires, em seu livro As Três Chamas do Lar, nós podemos vislumbrar o caminho para a paz e a felicidade nas famílias dessa forma. Faz-se mister que os cônjuges cristãos, com a graça divina que interiormente lhes fortalece a fraqueza da vontade, se conforme em tudo, pensamento e conduta, com a puríssima lei de Cristo sobre o casamento. Esse é o segredo, esse é o grande segredo. A conformidade com a vontade divina, a conformidade em tudo, pensamento, conduta, com a puríssima lei de Cristo sobre o casamento. Tão somente assim conseguirão para si e para a sua família a verdadeira paz e a felicidade. É então na conformidade com a santa vontade de Deus em tudo que a família pode encontrar a paz tão almejada, a felicidade tão desejada. Não uma felicidade meramente temporal, mas uma felicidade que se lança para a eternidade, a felicidade de caminhar rumo ao fim último do casamento e da família, que é Deus. Então, como o fim último do nosso matrimônio, o fim último do nosso casamento, o fim último dos nossos filhos da vida, é Deus. E para tanto, é preciso que a família tenha vida espiritual. É preciso que se empenhe em prosseguir decididamente na busca de um contínuo progresso espiritual, em vista da perfeição a qual Deus nos chama. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, Deus chama todos nós a sermos perfeitos, independente do estado de vida. E enquanto casados, nós buscaremos a perfeição cumprindo os nossos deveres de estado. Haveria muito ainda a dizer sobre este assunto, mas eu gostaria de finalizar esse tema com algumas dicas práticas, né, para dar tempo da gente conversar um pouco também. Gostaria de deixar essas dicas práticas, porque às vezes a gente até entende a coisa na teoria, né? A gente faz tudo muito sentido, é muito bonito, é muito belo, eu já li isso num livro, eu sei como é, eu sei que de fato a gente deve procurar harmonia, mas como? Como que eu posso viver isso na prática? É a grande pergunta que fica muitas vezes. Então, quero deixar aqui algumas dicas práticas, porque para que haja harmonia conjugal, para que haja uma vida espiritual fecunda, para toda a família, não apenas para o casal, mas para toda a família, algumas práticas são necessárias. E daí, vou dizer então algumas dicas. A primeira dica é: seja a Santa Missa o ápice das vossas vidas. Assistam à Santa Missa devotamente, piedosamente, com a maior frequência possível, se possível diariamente, se não for possível ao menos todos os domingos, sempre levando as crianças, nunca deixando elas em casa. Elas precisam participar também da vida espiritual da família, elas precisam entender também que a Santa Missa é o ápice da família, e ensinando-lhes o amor a nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Não havendo a possibilidade de assistir à Santa Missa por um motivo qualquer,
ao menos façam comunhões espirituais e santifiquem os domingos, né? Quando não for possível ir à Santa Missa, mas façam todo o esforço que puderem para assistirem à Santa Missa todos os domingos, cumprindo o preceito, mas se possível for diariamente ou outras vezes. Mas faça da Santa Missa o ápice da família, o centro, o que é principal da vida, que nos sustenta na nossa vida matrimonial é a graça, né? É a graça. E a melhor forma de buscar essa graça é através da Santa Missa. Então, ela deve ser o ápice, tudo deve girar em torno disso. E segundo, rezem juntos as orações ordinárias. A gente deve ter um regulamento de vida. A família deve ter uma regra. Uma regra, como se tem regras nos mosteiros, como se tem regra nos conventos, nos seminários, né, nas congregações, etc. Na nossa casa, no nosso pequeno reino ali, no nosso lar, também devem ter regras. E a nossa regra principal é o cumprimento do dever de Estado. Mas a gente também deve criar ali uma estrutura de uma vida espiritual, uma regra de oração mesmo. Então, as orações ordinárias, na medida do possível, devem ser feitas juntas, com a oração da manhã, o ângelus nos 3 horários do ângelus, às 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, a oração antes e após as refeições, a reza do Santo Terço, a oração da noite, sendo que a oração da noite ela deve ser feita com um exame de consciência calmo, com um exame de consciência tranquilo, onde a gente possa realmente investigar ali na nossa mente onde foi que eu errei nesse dia, o que eu fiz que não foi bom, que prejudicou de alguma forma a família, que não foi para o bem de todos, mas que atendeu mais a um egoísmo, que atendeu a um vício, que atendeu a uma necessidade pessoal. E daí, para depois fazer a confissão no momento viável, mas fazendo esse exame de consciência para nos deixar bem conscientes mesmo dos nossos pecados, das nossas falhas. Isso inclusive, ajuda no autoconhecimento. Como psicóloga, eu sei que o autoconhecimento é fundamental para o nosso crescimento. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve se não se conhecer. Então, a gente precisa saber quais são os nossos defeitos para que a gente consiga corrigi-los e quais são as nossas qualidades para que a gente consiga desenvolvê-las, ou quais são as virtudes que nos faltam para a gente conseguir desenvolver essas virtudes. E para isso é preciso consciência, é preciso conhecer-se. E o exame de consciência é um meio muito eficaz de autoconhecimento. Então, deve ser feito diariamente e deve ser feito com os filhos pequenos, desde sempre. E, de vez em quando, façam também novenas, façam ladainhas, mas, acima de tudo, é sine qua non, é imprescindível que rezem o Santo Terço todos os dias, e, se possível, juntos. Eu digo se possível porque tem a realidade de cada um, né? Às vezes o marido não é católico, como está dizendo aqui a Diane, né? O marido não é católico, não acredita, então fica um pouco difícil de convencê-la a rezar o terço, né? Às vezes tem umas situações assim, outras vezes é o horário do marido que não encaixa e não dá mesmo para rezar juntos. Então, tem algumas situações que realmente inviabilizam e impossibilitam de rezarmos juntos. Mas daí, reúna o máximo possível dos membros da família para rezar juntos. Então, se os seus filhos são pequenos, é mais fácil, né? Daí a mãe conduz, vamos lá, vamos, né? Ou o pai, se for o pai que for o convertido da família, que ele leve, mas geralmente é a mulher, né? Daí, leva os filhos para a sala e vamos agora rezar o texto. Cria uma rotina de rezar o texto todos os dias. E, da medida do possível, vai inserindo os outros membros. Mas o ideal é que consigam um horário para rezarem juntos. Faça chuva ou faça sol, rezem o texto todos os dias. Isso é fundamental. E isso não sou eu que estou dizendo, eu só estou reproduzindo, né? Aquilo que é da igreja, aquilo que Nossa Senhora de Fátima, em sua aparição de Fátima, disse para os pastorinhos e para todos nós. Rezem o texto todos os dias. Então, nem sempre é possível ir à Santa Missa todos os dias, mas é possível rezar o texto todos os dias. É totalmente possível, só depende de nós. Ah, mas eu não tenho tempo. Como pode não ter tempo para rezar um texto de 15 minutos em 24 horas que Deus nos dá? É só se isso não for prioridade. Mas se passar a ser prioridade, a gente encontra tempo, a gente dá um jeito e a gente reza. Então,
Se esforce um pouco mais. Aqueles que não fazem, né? Porque graças a Deus tem muita gente que já reza, isso é muito bom. Mantenham-se fiéis à reza diária do texto. Se possível, reza o rosário. E tem famílias que conseguem a graça de rezar o rosário diariamente. Se não der, reze pelo menos o texto, mas não deixem de rezar. Por quê? Nossa Senhora protege o nosso casamento. Nossa Senhora nos fortalece. Ali a gente está se preparando para o combate, para as batalhas, para as dificuldades. Né? A gente está se armando. Porque se a gente não reza o terço, é a mesma coisa de ir para uma guerra sem armas. A gente vai ser atingido, a gente vai cair, a gente não vai dar conta. E eu estou dizendo isso, gente, como propriedade de quem atende muitos casos. A gente atendi inúmeros casos, né, na minha vida enquanto psicóloga. Tem mais de 10 anos que eu atendo como psicóloga. E todas as pessoas que eu atendo estão de alguma forma ligadas a uma família, né? Então, sejam jovens, sejam homens, sejam mulheres, está sempre ligado a uma família. E o que eu tenho percebido, né, em todo esse meu trabalho, é que todos os casos em que o casamento desmorona, em que há separação, né, infelizmente, alguns casos assim, divórcio, ou mesmo que não aconteça isso, mas que aconteça um desajuste muito grande, um sofrimento muito grande ali, desequilíbrio muito grande daquela família, eu sempre faço essa pergunta: vocês rezam o texto juntos? E nos casos em que a família está completamente desestruturada, a resposta sempre é não, nós não rezamos o texto juntos. Em outros casos, então estou falando de experiência. Outros casos eu vejo assim que às vezes tem um desajuste, tem uma dificuldade, tem uma coisa ou outra para resolver, mas eles se mantêm firmes, eles estão ali fiéis, eles estão buscando soluções. Daí a pergunta é a mesma: vocês rezam o texto juntos? Sim, nós rezamos. Ou às vezes até dá uma resposta assim, não todos os dias, mas nos esforçamos para rezar. Então é muito importante, é fundamental essa dica. Uma outra dica: se dediquem à leitura espiritual, à meditação de bons livros. Nós muitas vezes não sabemos como ser uma boa esposa ou como ser um bom esposo. Às vezes nós não sabemos os deveres que o nosso estado de vida nos implica. E daí, como que nós vamos descobrir? Através de leituras, né? Através de bons livros que vão nos ensinar, como os livros do José Álvaro Negromonte, Padre Geraldo Pires, né, e tantos outros que vão tratar dessa linha conjugal e vai nos ajudar nesse processo de, de melhorar o nosso relacionamento conjugal mesmo, com o esposo, com a esposa. E aí, então, gente, além de fazer as orações ordinárias, se conseguir fazer a meditação é diferente de uma leitura espiritual. Porque a leitura é uma leitura que você faz mais demorada, que vai te ajudar ali, que é bom também. Mas a meditação é um momento que você para tudo só para meditar naquele trechinho ali, seja do Evangelho, seja da imitação de Cristo, seja do Filoteia, né? Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales. Algum livro espiritual que vai elevar a nossa espiritualidade. Isso nos fortalece muito. Então, é bom também acrescentar aí no dia a dia, na estrutura, na regra de vida da família, um momento para meditação. E isso, inclusive, descansa a mente. Isso nos fortalece para as batalhas do dia, né? Então, bem de manhã eu já levanto, eu já faço as minhas orações, eu já entrego tudo ao nosso Senhor, eu já faço uma meditação, eu já me armo para quando acontecer algum problema, eu já tenho mais condições, mais recursos para lidar. Sim, os filhos é fundamental. Como que a gente quer que os filhos rezem se eles não veem a gente rezando, né? Então a gente precisa dar o exemplo, a gente precisa rezar e colocar as crianças para rezar junto, né? Põe as crianças para rezar junto com a gente, elas vão se sentindo atraídas pela oração, aquilo vai virando costume, aquilo vai virando natural para elas. Então, as nossas filhas, elas participam praticamente de toda a nossa rotina espiritual. Não todas, porque a gente acorda, eu e o meu esposo, nós acordamos 5 horas da manhã, e aí nós fazemos uma oração, depois nós fazemos uma meditação, depois a gente reza de novo com elas, outra oração, uma oração voltada para elas, mas é uma oração séria, não é uma oração infantilizada, é uma oração devocional mesmo, de devocional. E elas mesmo pequenininhas fazem, inclusive elas já decoraram, elas sabem rezar a oração completa, porque é hábito. Então, isso já tornou-se um hábito na vida delas. E as crianças devem ser inseridas na vida de oração da família. Quarta dica: façam, caso ainda não tenham feito, a entronização do Sagrado Coração.
porque nessa devoção ela contém muitas promessas, né? São 12 promessas, mas dentre elas a promessa de paz nas famílias. É a vivência nas famílias do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através da entronização do Sagrado Coração. Então, numa família cristã, o que reina não é a democracia, não é a tirania, mas a monarquia. Que a monarquia seja o regime da família cristã. E nessa monarquia, quem reina em absoluto é Cristo Rei. Ele que deve reinar em absoluto. Em segundo lugar, o pai, que se faz esse papel aí de rei daquele pequeno reinado. E a mãe é a rainha, né? A esposa é a rainha do lar. Então, isso nos faz crescer em dignidade, inclusive, né? Mas faça a entronização do Sagrado Coração, é bem simples, né? Na internet acha-se muitas informações a respeito dessa devoção. Daí é preciso fazer uma novena em preparação, ter uma imagem, que tanto pode ser um quadro, como pode ser uma imagem mesmo, uma estátua. E daí o padre marca um dia, um horário para o padre, tem um rito próprio, o padre vai na casa, ele dá a bênção, ele joga água benta, ele faz a oração, faz a entronização e está feita. Está feita a consagração. Agora aquela família pertence a Cristo Rei. Aquela família está inserida no Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo e isso vem com um monte de promessas que nosso Senhor haverá de cumprir, porque Ele é fiel às suas promessas. Então é algo muito bom que deve ser feito por todas as famílias. Então quem ainda não fez, faça o quanto antes a entronização do Sagrado Coração e experimentarás por si mesmo as bênçãos dessa prática, dessa devoção tão bela. Bom, mais uma dica. Tenham uma confiança absoluta na divina providência. Surçam cordas, vosso espírito e a intenção de vossas almas devem elevar-se ao mais alto, vai dizer o Papa Pio XII. Então, que a vida de cada membro de toda a família seja cristocêntrica, tudo nele, por ele e para ele, tudo gravitando ao redor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em tudo em nossa vida familiar seja para a maior glória de Deus e o bem das almas, seja para a maior glória de Deus mesmo, né? A Diane está dizendo aqui, gente, não consegui acompanhar todas as falas aqui, mas parece que ela disse que não tem nem imagem em casa. Então, é muito importante a gente, enquanto católicos, que a nossa casa marque imediatamente que é uma casa católica. Quem chegar ali já vê, já percebe de imediato que entrou na casa de uma pessoa católica. Então tem que ter um crucifixo bem na entrada da casa, bem no centro da sala. Tem que ter imagem, tem que ter uma imagem de São Miguel, tem que ter imagem de São José, tem que ter imagem de Nossa Senhora. E aí as outras imagens de devoção que quiser. E aí, preferencialmente, que tenha também a imagem do Sagrado Coração. E daí, talvez você diga assim, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições de comprar agora uma imagem do Sagrado Coração. Tá, você pode fazer isso de forma bem simples. Encontre uma imagem interessante na internet, imprime, coloca num quadro, um quadrinho, baratinho, nessas lojas de R$1,99, R$2,50, alguma coisa assim. Imprime na internet e coloque que ali já vale para fazer a entronização e depois, quando as condições melhorarem, compra uma imagem melhor, compra um quadro, e vai melhorando a situação. Mas não deixe de fazer por causa disso. E o interessante é que a entronização nos acompanha para onde formos. Né? Então, mesmo que a gente mude de casa, a entronização está feita, as promessas nos serão dadas. Então, vale muito a pena. Bom, então, antes de finalizar aqui com a proposta que eu disse que tenho para vocês, gostaria de ver, agora sim, mais atento ao que vocês estão dizendo. Se tem alguma pergunta, alguma colocação, alguém quer falar alguma coisa, esse é o momento. Pode falar, que aí a gente tem esse momento de bate-papo. Não sei se dá para voltar aqui, deixa eu ver. O Kevin está dizendo que já fizeram há 2 anos atrás, coisa boa. Muito bom, tem muita gente que já fez, né? Então, quem não fez, dá um jeito de fazer. Eu não posso, porque meu marido é opositor. É bem complicado, né? Tá vendo? Isso é um caso de desarmonia. O casal não está em harmonia, porque uma quer, o outro não quer. A esposa quer, o marido não quer. Assim fica um pouco difícil, né? De fazer a coisa acontecer. Mas não desista. Não desista do seu esposo, Diane, não sei se é assim que pronuncia seu nome,
Mas não desista do seu esposo, reze por ele, vai exercendo um apostolado ali com ele. Um apostolado, às vezes, mais no silêncio do que em palavras. Ou seja, mais vivendo com autenticidade a sua fé, a fé católica, a fé cristã, né? Dando exemplo para ele do que é a fé católica e, quando lhe for possível, com palavras. E quando ele tiver essa abertura, diga, explique alguma coisa, vai trazendo ele para o seu lado pouco a pouco, rezando sempre por eles. Nós temos também uma obrigação moral de rezar pelo nosso cônjuge. Então, nós, mulheres, temos que rezar pelo nosso esposo, pelo nosso marido, para que ele tenha sabedoria para chefiar a família, etc., para que ele tenha força. E também devemos rezar, também, o marido deve rezar pela esposa, né? Para que ela tenha calma, para que ela tenha sempre ternura, para que ela tenha força, para que ela dê conta. Enfim, nós devemos rezar um pelo outro e ambos pelos filhos. É fundamental também que a gente reze pelos filhos. Certo? Mais alguém? Gente, se alguém fez alguma pergunta lá para trás, faz de novo agora, porque lá para trás ficou para trás. E se não tiver, isso, continue rezando todos os dias para ele se converter. E assim como Santa Mônica teve a graça da conversão do seu filho, se tornou não apenas um santo, mas um grande doutor da igreja, Santo Agostinho. Ou também no caso de Santa Rita de Cássia, né, que rezou para seu esposo e conseguiu a conversão dele antes de sua morte. A esses exemplos nós não devemos nunca desistir do nosso marido, sempre rezar por ele. Como que faz quando só a esposa busca a harmonia? Então, é um pouco disso que a Diane está falando, sabe? A gente que tem a consciência, a pessoa que tem a consciência, ela deve não medir esforços, né? Ter paciência com a outra pessoa, precisa ter paciência com o tempo dela, com o momento de compreensão dela e rezar e fazer um apostolado ali, tanto no silêncio, com o testemunho de vida, com o exemplo, e na medida do possível usando as palavras para ajudá-la a compreender, para ajudá-la a entrar nessa harmonia e conquistando, entende? Se não existe essa harmonia tem que ser conquistada e essa conquista se dá pouco a pouco. Quais orações o casal deve fazer juntos, além do Santo Terço? Então, oração da manhã, se possível, né? Porque depende também de uma questão de horários, mas é bom que façam a oração da manhã juntos, a oração antes e após as refeições, se as refeições foram feitas juntos, as orações do Ângelus, às 6 horas da manhã, meio-dia, às 18 horas, se não for possível os 3 horários, ao menos nos horários em que estiverem juntos, a oração do terço e a oração da noite. Então, isso é claro que vai olhar a realidade de cada um, mas, se possível, todas essas orações devem ser juntas. E, além disso, de vez em quando, alguma devoção, alguma novena em prol de alguma coisa, né? Nós estamos querendo uma graça, então vamos fazer uma novena a Santo Antônio, eu falo Santo Antônio porque eu sou devotíssima de Santo Antônio, e aqui em casa toda a gente faz novena para Santo Antônio. Quando não é Santo Antônio, é São José. Então, a gente está sempre fazendo novena. E daí, fazer novena juntos, para conquistar alguma coisa juntos, para conseguir uma graça, né? Então, é bom também, na medida do possível, fazerem essas orações. Certo? Mais alguma pergunta? Então, gente, a gente pode falar mais sobre esse assunto numa outra situação, num outro momento, né? Mas eu ainda tenho uma proposta para vocês, então a gente tem pouco tempo, mas ainda dá para falar dessa proposta, que é o seguinte. Eu gostaria, então, de lhes fazer um convite. Sim, jejum e oração, fundamental, sempre. Jejum e oração para as boas causas da família, para a conversão. Então, quem diz assim, olha, meu esposo não está junto comigo, eu estou sozinha nessa. Reze, jejue, comungue, faça novenas, tudo na intenção dele, porque a gente também tem que contar com o auxílio da graça, né? Sem a graça, a gente não dá muito passo. Sem a graça, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa da graça. Daí, vamos procurar também toda essa parte espiritual que nos auxilia, né? Rezar pelo anjo da guarda do marido. Né? Que coisa boa rezar pelo anjo da guarda. A gente é uma graça que a gente tem, poder falar diretamente com o anjo da guarda do esposo e às vezes a gente não usa. Por onde começar? Então, quando não tem, boa pergunta, Fernanda. Quando não tem essa prática, quando não tem esse costume, o que fazer, né? E como começar? E como dizer isso para o cônjuge?
dizendo de forma muito direta mesmo, olha, eu estou estudando um pouco mais sobre o sacramento do matrimônio, nós nos casamos e estamos aqui para um ajudar o outro nessa vida, nesse tempo de peregrinação, e a gente percebe que sozinhos a gente não vai muito longe. Se a gente rezar mais, de repente vai ser melhor para nós. Vamos começar a rezar? Olha, ou então às vezes só faz um convite, às vezes nem precisa de muito discurso, nada. Assim, ó, vem rezar comigo o texto, eu vou rezar o texto agora, vem rezar comigo. Então, o anjo da guarda é ótimo, né, Sara? Então, o anjo da guarda nos ajuda muito. Então, antes de ir lá chamar a pessoa para rezar o texto com você, reza para o anjo da guarda e peça para o anjo da guarda, né, atrair o esposo para um desejo, uma vontade de rezar o texto. Depois vai lá e convida. Se hoje ele disse não, não se entristeça, não desista. Amanhã chama de novo, depois chama de novo. Uma hora ele diz assim, eu vou rezar para você parar de ficar me chamando, me falando o tempo inteiro. Ela reza meio a contragosto, meio com má vontade, mas depois vai se tornando natural, vai gostando. Então, assim, não tem outro jeito a não ser começando, né? Tem outro jeito de começar a não ser começando. Parece bem redundante, mas é esse o caminho. Comece. Comece o quanto antes, rezem juntos. Comece às vezes, né, e aí, gente, a gente não vai ter muito tempo de falar disso aqui, mas bem rapidinho, porque às vezes pode ter uma confusão assim, tá, mas eu não sei rezar, como que eu vou fazer a oração da manhã, como eu vou fazer a oração da noite, eu não tenho costume com isso, o que que eu faço? Não precisa fazer nada a não ser ter um devocional. Então, tem um devocional, compre um devocional, é bem fácil de achar, seleta de orações, ou até mesmo algum em PDF, imprime e faz um caderninho ali, porque as orações já estão prontas, já estão feitas, daí é só seguir a sequência lá, está escrito oração da manhã, oração da noite, exame de consciência, está tudo escrito, é só seguir a fórmula. Mas, às vezes, para começar, antes de ter um devocional, né, fala com o marido assim, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Não vamos dormir sem rezar, a partir de hoje vamos criar esse propósito de rezar pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de dormir? E assim comece, e aos poucos a coisa vai se estruturando. Sim, exatamente. Começa a rezar juntos desde o tempo de namoro, desde o tempo de noivado e vai levando isso para a vida fora de casados, certo? Então, gente, vamos lá falar sobre a proposta que eu tenho para vocês antes que o nosso tempo termine, que já está para terminar. Eu gostaria de convidar vocês para fazer parte de um grupo de desafios com uma formação, não com formação e com ação de 30 dias consecutivos para adquirir, desenvolver e firmar na harmonia conjugal. Então, para quem é esse grupo? Para casais católicos, né? Estou dizendo já bem diretamente que o casal tem que ser católico, porque toda a formação e ação era ter lá por fundo de pano a doutrina católica, sobretudo a tomista, né? Que é a que eu sigo. Então, eu preciso estar disposto a seguir os ensinamentos cristãos para os cônjuges. E como funciona? Vai ser assim: durante 30 dias seguidos, o grupo receberá uma breve formação e com exemplos práticos e um desafio a se cumprir por dia, a fim de harmonizar o relacionamento conjugal na prática. O grupo será pelo WhatsApp e terá acesso somente aos casais que estiverem interessados, né? Então, a pessoa receberá uma formação que será feita por mim e pelo meu esposo, Jean, que é professor e filósofo, daí eu achei importante que ele estivesse junto, né? Eu convidei ele para entrar comigo nesse projeto, nessa ideia, porque a gente está falando para casal, daí a gente fala de casal para casal, né? Daí a gente compartilha experiência e vai ajudando aquelas pessoas que têm dificuldades aí nessas dúvidas, como que começo, como fazer? Daí a gente começa devagar e vamos crescendo, desenvolvendo isso durante esses 30 dias. Será gratuito? Não. Mas também não vai custar R$1.000, nem R$250, como é em média uma terapia de casal. Nem mesmo vai custar o preço da minha consulta individual, que é R$100. Vai custar tão somente R$20 por casal. Por casal. Gente, é apenas R$10 por pessoa. Isso é mais barato do que uma pizza. E isso poderá ajudar muito o casal. Então, aí às vezes perguntam, mas por que não é de graça? Mas que pena que não é de graça. Gente, porque é o meu trabalho, vocês entendem? Eu sou mãe, eu tenho filhos, eu tenho 5 crianças, né? 4 nascidas, 1 aqui
em formação, em gestação. A minha mais velha tem 5 anos, elas são todas pequenas, todas dependentes, são todas meninas, as 4. Sara Catarine, 5 anos, Sofia Vitória, 3 anos, Maria Salete, cujo onomástico celebramos hoje, né? Maria Salete, hoje Nossa Senhora de La Salete, está com 2 anos. A Maria Tereza, ela está com 7 meses e o bebê em gestação, eu estou na faixa de uns 2 meses de gestação. A Diana pode sozinha? Então, sim, se o marido não quer, sabe? Se o marido não de alguma forma não quer estar junto, sim, pode vir só a pessoa, a parte interessada, porque aí o ideal seria que fosse o casal, mas se não tiver jeito, a parte interessada vai fazendo aquilo que a gente vai, os desafios, né, que vão sendo lançados, e daí a pessoa vai aos poucos conquistando, né, conquistando o marido, no caso da Diane, conquistando o marido e pouco a pouco tentando trazê-lo para o lado dela, né, atraindo ele para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que vai ajudar os dois no casamento. Então não tem problema, o ideal é que seja o casal, mas se não puder ser o casal, não tem. E aí no caso, se for uma pessoa só, não precisa pagar 20, pode pagar, obviamente, só R$10, mas aqueles que foram o casal pagam 20 e os dois entram, né, no mesmo grupo. Então, gente, não é de graça por causa disso, né? É um trabalho, dispõe de tempo né, para fazer esse trabalho. E eu gostaria muito de disponibilizar tudo isso gratuitamente para vocês, mas eu também tenho contas a pagar e daí eu e meu marido, nós estamos tentando estruturar toda a nossa vida em volta desse apostolado. Então, os meus atendimentos psicoterapêuticos pelo viés da psicologia católica tradicional, que eu falei um pouco para vocês no início, e que um assunto que a gente vai falar depois numa outra live, talvez na próxima quinta-feira, uma live sobre esse assunto da psicologia tomista. Outros cursos que nós estamos preparando, meu curso de Educação Católica dos Filhos, que está em andamento, enfim, várias atividades que a gente está programando aí para poder prestar esse serviço, né, e ao mesmo tempo a gente conseguir aí um recurso para a gente pagar as nossas contas que existem, são reais também, né? E Santa Teresa, ela diz assim, é justo que muito custe o que muito vale. E, na verdade, o valor é bem baixinho mesmo para que todo mundo possa ter acesso, para que a gente possa ter esses ganhos para a nossa alma, em primeiro lugar, né? Para a maior glória de Deus e para o bem das nossas almas. Então, o que nós queremos é compartilhar com vocês o que nós temos vivido e aprendido em nossa vida enquanto cristãos católicos tradicionais, enquanto psicóloga, estudiosa do tomismo, ele enquanto filósofo, estudioso da filosofia perene, mas então é isso que a gente quer fazer, a gente quer compartilhar com vocês um pouco disso, da nossa experiência pessoal também, enquanto marido e mulher, né, nesse assunto específico, certo? Então, entrando no grupo, os senhores nos ajudarão e nós os ajudaremos a harmonizar o relacionamento conjugal. E daí, quem não tiver a companhia do esposo, pode vir sozinho e a gente vai tentando inserir o esposo na medida do possível. Como é que funciona? A gente está com 2 minutos de tempo, a gente vai acabar aqui, o Instagram vai encerrar a qualquer momento. Eu estou começando a entender essa coisa de Instagram, como é que funciona. Eu sei que eles vão encerrar daqui a 2 minutos, pelo que me parece. Daí vou tentar explicar como é que funciona. Me procura aqui no direct, depois eu vou deixar o meu WhatsApp ou alguma forma de divulgação para que vocês possam me procurar e a gente acertar. Mas é simples. Faz o depósito, me manda o comprovante, eu mando o link do grupo. Bem simples assim. E a gente faz pelo WhatsApp mesmo, que é fácil para todo mundo ter acesso. A gente cria esse grupo e a gente vai se ajudando mutuamente. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que a gente possa formar um grupo bem bacana e que a gente possa crescer muito e que isso possa ajudar muito os casais assim, a encontrarem mesmo essa harmonia, a conseguir viver melhor um com o outro, a saber quais são os seus deveres e na prática, né? Mais do que na teoria, na prática, e melhorar os nossos relacionamentos e buscar cada vez mais o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, a começar nos nossos lares e a expandir para toda a sociedade, com a graça de Deus. Muito obrigada pela companhia, que Deus os abençoe, e daí eu vou disponibilizar as informações em algum momento, de alguma forma, aqui para vocês, como entrar em contato para a gente combinar, para a gente acertar, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e a gente vai se encontrando aí nas lives, em outras situações. Deus lhes pague pela companhia,
Tenham todos uma santa noite. Salve Maria Rainha, salve Roma Eterna e viva Cristo Rei.